Olá, meus amigos. Esta é mais uma edição do programa Questão de Ordem, da OAB Subseção Caxias do Sul. Meu nome é Flávio Zanettini, eu sou advogado e hoje estou aqui na companhia do Dr. Leonardo Lucchesi Meiners, advogado, pós-graduando em Negócios do Esporte e Direito Desportivo pelo CEDIM, membro do Grupo de Estudos em Direito do Desporto da Universidade São Judas Tadeu, membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e colunista da coluna Jus Desportiva do IBDD, defensor ativo do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Judô. E também conosco o Dr. Igor Gabriel Krieger, advogado, pós-graduando em Negócios do Esporte e Direito Desportivo pelo CEDIM, pós-graduando em Direito Empresarial pelo EBRAD. Leonardo, Dr. Igor, sejam bem-vindos ao nosso Questão de Ordem. Uma satisfação tê-los aqui. E o programa de hoje é para tratar de áreas do direito que não são de domínio comum. E uma dessas áreas é o direito desportivo. Normalmente, os advogados procuram áreas como civil, penal, trabalhista, mas existem nichos de mercado onde essas áreas mães trabalham mas focados em determinado grupo de empresas, grupo de pessoas. E hoje nós vamos tratar do direito desportivo, que é uma delas, né? Não temos muito conhecimento sobre profissionais dessa área e ter dois aqui é de grande relevância para o nosso programa e para a nossa subseção. Então, no primeiro momento, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos começar. Doutor Leonardo, explica para nós um pouco como é o direito desportivo. Em primeiro lugar, eu te cumprimento e agradeço pela oportunidade de estar aqui falando junto com o Igor, amigo de longa data nessa jornada desportiva. Eu gosto de dizer, principalmente, que o direito desportivo, ele começa com digamos assim, uma paixão pelo esporte. Porque o roteiro, ele se diferencia um pouco das outras áreas do direito, no sentido de que, primeiro, tu aprende a, talvez não praticando o esporte, tu aprende a gostar de um esporte, aprende a amar o esporte, e depois tu começa a pensar, poxa, tem uma regulamentação aí. Talvez eu não consiga ser um atleta profissional, mas tem uma regulamentação aí. E o direito desportivo em si, que a gente poderia dar muitas definições amplas ou estritas e tudo mais, mas em uma visão mais simples para o espectador entender, eu diria que é uma área que vai regular o esporte como um todo. Porque o esporte, sem uma regra, ele não tem sentido. Isso no âmbito da competição, mas também ele não vai ter um sentido no sentido corporativo, no sentido do direito. Porque o esporte, como qualquer área, ele precisa do direito para regulamentar em questões tributárias, que às vezes vai ter uma tributação específica, em questões trabalhistas, que às vezes tu vai ter um contrato especial de trabalho desportivo diferente do padrão da CLT, questões de patrocínio, questões de competições organizadas pelas federações estaduais, depois pelas federações nacionais, depois Conmebol, depois FIFA, isso no âmbito do futebol, mas também em qualquer modalidade tu tem uma federação que comanda, uma federação internacional que comanda, num sentido piramidal, associativo, e o direito desportivo ele serve justamente para regulamentar essa área, fazer com que o esporte não vire uma terra de ninguém, basicamente. Entendi. Doutor Igor, poderia nos dar uma leve explicação sobre os fundamentos legais básicos do direito desportivo? O que vocês, de onde começa as normas de direito desportivo, né? A gente sabe que a Constituição Federal tem um dispositivo sobre isso, mas imagino eu que o arcabouço legislativo ele é bem maior do que só o artigo da Constituição. Sim, sim. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né? Poder falar de direito desportivo é sempre algo bastante gratificante, né? Quando a gente fala de direito desportivo, eu
até no meu trabalho de curso, eu acabei colocando uma citação do professor Álvaro Melo Filho, que fala sobre o desporto é, sobretudo, antes de tudo, uma criatura da lei, pois sem o direito, o desporto carece de sentido. Porque portanto, nenhuma atividade humana é mais regulamentada que o desporto. Com efeito, regras de jogo, códigos de justiça esportiva, regulamentos técnicos de competições, leis de transferência de atletas, estatutos e regulamentos atestam que sem as regras, a normatização, o esporte torna-se caótico e desordenado. A falta de regras jurídicas para dizer quem ganha e quem perde. Então, nisso, pega bastante um gancho, né, do que o meu amigo aqui, o Dr. Léo, acabou de falar, né? O direito ele veio para trazer sentido, né? Muitas vezes ao esporte, porque o esporte ele não depende só da prática da atividade física. Ela deve ser voltada a uma forma competitiva e ela deve ser justa. Ela deve ter regras. Essas regras elas devem ser pré-estipuladas e para dar sentido àquela competitividade, né? Aquela competição, para mostrar quem efetivamente ganhou, quem acabou não saindo vitorioso. Mas o direito desportivo ele passou por várias evoluções, né? E hoje a gente fala não só como um direito desportivo como um todo, mas a gente fala do direito desportivo puro, que é esse que a gente acabou de citar, que são pautados em tentar definir regras de jogo, né? Em definir as regras do jogo, as regras da competição, né? Que é o jogo jogado, como muita gente fala. Existe ali também um direito desportivo híbrido hoje, né? Como muita gente fala sobre a multidisciplinaridade do direito desportivo, né? Que são as outras disciplinas quando aplicadas dentro da indústria do esporte. Né? Quando a gente fala aí sobre lei de SAF, a gente está falando muito sobre direito societário, sobre direito desportivo aplicado, sobre direito empresarial aplicado ao direito desportivo, né? Quando a gente fala em contratos e a gente pega ali o direito civil sendo aplicado dentro do direito desportivo, né? O direito civil, o direito do trabalho, quando a gente fala do CET, né? O direito constitucional, que acabou, né, no seu artigo 217, trazendo ali sobre a autonomia, né, da justiça desportiva, né, e as limitações do Estado quanto à atuação no esporte, né, e por aí vai. Hoje a gente tem diversos regramentos, hoje a gente tem o conhecimento sobre a existência de uma Lex esportiva, né, que assim como a Lex mercatória, ela funciona de uma forma transnacional e unificada, e a princípio ali, para não estender muito o debate, o início eu fico com essa parte, essa fala. Maravilhoso. E, doutor Leonardo, hoje em dia, quem são os potenciais clientes do direito desportivo? Bom, a gente pode ter... Isso vai depender muito, na verdade, da sub-área do direito desportivo que a gente está falando. Por exemplo, uma questão de tributação. A gente pode ter questões do regime específico de sociedade anônima de futebol. Vai ter também questões específicas de clubes de futebol enquanto associação. E também tu pode ter para o atleta uma questão de como tributa o salário, como tributa o direito de imagem. Então, nessa questão, poderia ser mais os clubes. Mas em questões de competição, muitas vezes vão ter punições que vão ser aplicadas ao clube, enquanto competição esportiva. Também questões que tu vai ter o atleta como cliente, o que tu vê, por exemplo, em modalidades que não envolvem tanto a formação de uma equipe, como no futebol, que tu tem o teu clube de futebol, e o atleta é um empregado dele, mas em modalidades como o próprio judô, muitas vezes o cliente vai ser o próprio atleta, não a equipe que ele representa, não o clube que ele representa. E questões de patrocínio também, cada atleta tem 1, 2, 1000 patrocinadores, ele pode ser o cliente. Em questões do clube, mesmo no patrocínio também, o clube vai ter o patrocinador. Então, a gente vai variar muito com relação à sub-área que a gente está falando. Mas, em um contexto geral, os principais clientes vão ser
digamos assim, o clube ou a associação de prática esportiva, o atleta, que é o praticante da modalidade, e os empresários, que a gente pode chamar de agentes, que estão no meio. Eu creio que gira nessas 3 vertentes principais. Entendido. Doutor Igor, me esclarece uma questão. Eu sempre tive conhecimento de que no Brasil, atleta profissional era apenas do futebol. Isso procede? O atleta do vôlei, o atleta do hipismo, o atleta da natação, ele é, pela lei brasileira, um atleta profissional ou ele é um atleta amador? E como que funciona a aplicação da lei, a interpretação de contratos nessas situações? Então, quanto a essa questão, né, ainda muita gente confunde falando sobre as modalidades, né? Tal modalidade é profissional, tal modalidade não é profissional, mas como é bem citado, para a gente saber se estamos falando de profissionalização ou não, né, precisamos falar sobre o atleta, porque a Lei Pelé, ela prevê que profissional é aquele atleta que ele tem ali o CET, né, o contrato especial de trabalho esportivo, vinculado a alguma agremiação, a uma federação, né? E hoje estamos passando por um período de profissionalização, né, de várias modalidades, né? Eu falo que hoje a gente vive o processo da hiperprofissionalização, porque hoje a gente tem aqueles profissionais que eles não são mais apenas tidos como profissionais pelo contrato de trabalho com o clube, mas também por vários outros fatores, né? E hoje, dentro do basquete, você vê alguns contratos profissionais, alguns clubes que assinam o CED com aquele atleta. No voleibol também, hoje, você vê alguns atletas. No futebol feminino também, isso vem sendo uma crescente, né? Principalmente por conta do interesse no mercado de transferências. O CED ele te traz uma segurança na hora de você negociar possíveis transferências, né? Enquanto qualquer outro contrato não te traz essa segurança dentro do âmbito federativo. Mas principalmente ali o futebol masculino, e também há uma... como que eu posso falar? Uma peculiaridade que é o rodeio, né? O rodeio, os atletas, os peões de rodeio que são vinculados à federação também, eles têm o contrato especial de trabalho desportivo e muitos deles são, sim, atletas profissionais, né? Considerados pela Lei Pelé. Há uma discussão muito grande, né, quanto ao que é o atleta profissional aqui no Brasil, né? Já que, por exemplo, você pega regramento da FIFA, alguns regulamentos internacionais, eu particularmente compactuo muito mais com o entendimento deles, que o atleta profissional é aquele que consegue se subsistir, aquele que consegue tirar seu proveito por meio do esporte e não necessariamente por meio de um tipo de contrato previsto numa legislação nacional, mas no entendimento da Lei Pelé, o que traz ali a legislação brasileira é realmente que o atleta profissional é aquele que detém o CET, né? Que tem o vínculo por meio do CET. Atleta de rodeio, então, é atleta profissional. Sim. Essa para mim, essa é a novidade, eu não sabia. E até agora fico me perguntando, mas ele assina com quem será que ele assina contrato, o atleta de rodeio? Porque ele compete sozinho, não tem equipe. Muitas vezes é diretamente com a federação, entende? Porque a federação, ela cria, né, a competição ali, o circuito, né, os circuitos de rodeio, e essa federação, muitas vezes, ela está mais envolvida do que outras federações e outras modalidades na elaboração, né, dos circuitos ali e em captação de recurso e consegue, por meio disso, tá remunerando o atleta. Muito legal, muito legal. Eu até acho que vale uma parte geral do esporte, acabou de ser aprovada pelo Senado e está aguardando a sanção presidencial. Ela já visa flexibilizar um pouco a visão do que é um atleta profissional, que inclusive tem um jurista amigo nosso, o Elton Costa, que
que ele trabalha com os esportes de combate. E os esportes de combate, eu quero dizer, os que vão mexer com as artes marciais. Boxe, Muay Thai, próprio Taekwondo, próprio Judô, as próprias artes marciais mistas. E é uma questão que pode ajudar o próprio atleta de artes marciais a se profissionalizar, justamente porque tu começa a dar uma visão de que o atleta profissional é, como o Igor disse, o que subsiste financeiramente da prática esportiva. E daí tu consegue talvez até formar um vínculo profissional mais forte com a própria entidade de prática, o próprio organizador do evento, que a gente tem, por exemplo, o mais famoso, que é o UFC, ou Bellator. Essas questões, tu consegue ter um vínculo, às vezes, mais forte e profissional com essa flexibilização. E isso pode atrelar em questões, principalmente trabalhistas e de apego à saúde do atleta, que são muito importantes. Entendi. E a questão desses atletas, né? O Dr. Igor pontuou muito bem. O atleta profissional no Brasil é um atleta que assina um CEDT, que é o contrato especial do desporto. O atleta amador, aquele que daqui a pouco não assinou o CEDT, ele pode reivindicar algum direito como atleta profissional, ou ele acaba entrando naquela situação de entusiasta do esporte? Como funciona essa questão? Então, pode sim, já houve várias situações ao qual reivindicaram na justiça, né, o reconhecimento do vínculo profissional, né? Principalmente teve um caso bem conhecido do basquete. O atleta ele tinha todas as características de que ele era um atleta profissional, porém ele tinha um contrato ali simplesmente de prestação de serviço, e via-se que naquele vínculo havia muito mais do que uma simples prestação de serviço, mas sim um vínculo empregatício, né, fantasiado num contrato de prestação de serviço esportivo. Vale mencionar também, né, ainda sobre aquela questão do entendimento, né, aqui no Brasil, que somente esse entendimento do contrato especial sendo a peça-chave para você considerar um atleta profissional, ele acaba trazendo como eu posso falar, uma inversão de valores aqui dentro do Brasil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê atletas que detêm o CETD, mas muitas vezes ele precisa de uma outra atividade para conseguir subsistir, né? Tem muito atleta que tem o CETD ali, recebe um salário mínimo pelo CETD, e muitas vezes faz uma segunda jornada trabalhando de frentista num posto, alguma coisa. É a realidade de muitos atletas aqui dentro do Brasil e que são considerados profissionais. Também tem atletas que recebem valores ali que chegam a ser milionários por meio de contratos de prestação de serviço esportivo e contratos de imagem, né? Que são contratos de natureza civil, né? Isso no vôlei, isso no basquete, isso em outras modalidades. E que não são compreendidos, né, por meio desse entendimento da Lei Pelé como atletas profissionais. Mas quanto à última pergunta sobre se há a possibilidade do atleta reivindicar a profissionalização e entendimento, né, como aquele contrato sendo um contrato especial de trabalho esportivo e não uma simples prestação de serviços esportivos ou um simples contrato de imagem, ele existe, ele vem acontecendo, né, em várias modalidades. Eu vejo várias modalidades ali, ou até categorias dentro do futebol. No futebol feminino é uma prova disso. O futebol feminino ele vem passando uma profissionalização, ele vem passando, né, vários clubes hoje contratando por meio do CETD, né, e que antes era simplesmente contratos cíveis de prestação de serviço, e que por meio de algumas ações ali que foram movidas de reconhecimento de vínculo, o mercado foi se moldando e foi correndo atrás desse prejuízo e buscando torná-las profissionais, né? Muito bom. Doutor Leonardo, uma dúvida. A questão do olimpismo, questão do atleta olímpico, ele tem alguma diferença entre o atleta profissional? Ele é uma categoria diferenciada? Como funciona isso? Porque a Olimpíada, querendo ou não, é uma reunião de todos os esportes. Todas as modalidades, elas são
filiadas ao Comitê Olímpico Internacional, ao Comitê Olímpico Local, né, no caso dos países. E existe alguma espécie de subordinação que essas confederações, essas federações têm que ter ao Comitê Olímpico? Como que funciona a aplicação da legislação brasileira frente a essas instituições? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender a própria concepção do que é o movimento olímpico. O movimento olímpico ele vai ser formado principalmente pelo Comitê Olímpico Internacional, pelos comitês olímpicos nacionais, que daí nós podemos entrar no Comitê Olímpico do Brasil, no Comitê Olímpico da Itália, que é o CONI, e todas essas questões, e as federações internacionais, que nós entramos em FIFA, entramos em FIBA, entramos em FIGE, que é a entidade internacional do judô, a IJF, e todo esse movimento está regulamentado. Ele está regulamentado pelo que a gente chama principalmente de Carta Olímpica, que a gente pode tratar para o espectador que está fora do cenário desportivo entender uma questão como se fosse a Constituição Federal de todo o movimento olímpico. Então, essa Carta Olímpica ela vai descrever, em primeiro lugar, os princípios do olimpismo, que entra principalmente o fato de tratar inicialmente o esporte e as Olimpíadas como precursor do movimento olímpico moderno, Barão Pierre de Coubertin, de ter o esporte como uma forma, primeiro, de integrar os países, de integrar as nações, porque a gente está falando de um movimento olímpico que surge inicialmente no final do século XIX, em 1894 ou 96, não me recordo ao certo, a realização das primeiras Olimpíadas modernas em Atenas. E depois a gente tem um período grande entre guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com a Carta Olímpica surgindo com o nome que damos hoje em meados da década de 70, se eu não me engano. Então, tem primeiras partes de integração entre os povos, a integração entre os atletas, porque tu trata o esporte, tirando a parte de que a gente sabe que a gente não pode fugir de que o dinheiro muitas vezes acaba conduzindo a atividade. Ela surge como a harmonia do mental e do físico para uma integração entre os povos, atletas, respeitar os princípios do olimpismo, princípios de paz, princípios de tudo isso, anticorrupção, talvez a intervenção excessiva dos estados como uma forma de utilizar o esporte como uma massa de manobra política, porque a gente tem hoje a gente fala que muitas vezes o Estado acaba se envolvendo, embora haja uma vedação do artigo 217, inciso 1º da Constituição Federal, mas antigamente, antes da Carta Olímpica, era muito pior. Tu via, por exemplo, a gente pode falar de um caso muito específico, a questão do nazismo, que Adolf Hitler acabou usando as Olimpíadas de 1936, na cidade de Berlim, como uma massa política clara para fortalecer o movimento que ele estava buscando. A mesma coisa, a gente pode falar das Olimpíadas da Copa do Mundo, de 1934, que ocorreu na Itália, que em meio ao regime fascista de Benito Mussolini, que houve também a utilização como uma massa de manobra, ou, por exemplo, no próprio judô, há pouco tempo atrás tivemos uma intervenção estatal do governo, salvo engano, da Bielorrússia, em atletas, perseguição política realmente, para evitar que se envolvesse... Não, a Federação Iraniana, na verdade. Para evitar que se envolvessem com atletas de Israel, por toda a questão do Oriente Médio. Então, a gente tem essa tentativa de vedação. Então, tem isso e também a questão própria das Olimpíadas. Quem organiza é uma cidade-sede, que daí vai ter um comitê olímpico organizador, que vai envolver a cidade-sede, vai envolver o Comitê Olímpico Nacional, ao qual essa cidade-sede faz parte. Por exemplo, aqui no Brasil, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, elas tiveram a participação do Comitê Olímpico Brasileiro e também uma participação do Comitê Olímpico Internacional.
Nisso, a gente vai ter, por exemplo, as federações organizando as Olimpíadas, a sua própria modalidade dentro das Olimpíadas, a FIFA tendo uma participação muito forte na modalidade do futebol, a ITF tendo uma participação muito forte na organização da modalidade do judô e por aí vai. Então, a gente tem muito essa relação entre federação internacional, entre a federação nacional, no caso, perdão, o Comitê Olímpico Nacional, para organizar o time olímpico, que a gente chama aqui no Brasil de o time Brasil, que foi para as Olimpíadas de Tóquio, e também o Comitê Olímpico Internacional como uma força motriz juntando tudo isso. E tudo isso sob a égide principalmente da Carta Olímpica. Entendi. E até, doutor Igor, agora falando um pouco do movimento olímpico, me recordo aqui da questão da punição da Federação Russa na última Olimpíada, né, onde os atletas não podiam mais competir com a bandeira russa por conta da questão envolvendo um doping coletivo, né, um doping estatal, um incentivo por parte da federação e dos dirigentes a que os atletas se submetessem usassem substâncias proibidas. Como que correu esse processo? Também faço essa pergunta para entender um pouco como funciona vamos botar assim, entre aspas, o poder judiciário dentro do esporte. Como inicia um processo? Quem são as entidades participantes? Até chegar à Câmara Arbitral do Esporte, que seria, vamos botar assim, a instância olímpica, se eu tô falando certo, né? E se eu estiver errado, por favor, a palavra é sua e me corrija. Quanto à questão da punição da Federação Russa, né? A Confederação Olímpica, a Federação Olímpica Russa. Ele veio através de um doping sistêmico, que é algo que, infelizmente, a gente já via acontecer em algumas edições anteriores, né? Mas ela foi marcada porque, hoje em dia, né, a WADA ela é muito mais atuante, a WADA, o CAS também ele é muito mais atuante, né? Principalmente quando a gente fala sobre o doping, né, que é considerado, né, dentro do esporte como o grande problema a ser combatido, né? Porque o doping ele sempre está à frente os métodos, né, de doping eles sempre vão estar à frente, né, dos mecanismos de contenção. Para entendermos, né, aonde chegou a questão da Federação Russa, a gente tem que voltar lá atrás, né, como o próprio Léo estava falando, quando o esporte ele era utilizado por meio do Estado com o meio de transpassar algumas mensagens para o mundo, né? Como na época da Alemanha ali, na época da Alemanha do Hitler ali, que eles estavam tentando passar a imagem da supremacia da raça ariana, né? Na época da Guerra Fria também houve, né, grandes duelos entre União Soviética e Estados Unidos, né, dentro das Olimpíadas. Ali foi que realmente começou a hipercompetitividade dentro das Olimpíadas, né? Se a gente pegar o início da era das Olimpíadas modernas, em momento algum a gente fala em hipercompetitividade, não era o ideal, o interesse de Pierre de Coubertin, né? Mas que isso foi transformado por meio das grandes potências estatais e que realmente há vários documentários, várias histórias sobre dopings coletivos, dopings sistêmicos, como o caso, né, que houve ali dentro da Federação Russa, que ainda foi um pouco mais leve do que o que acontecia antes. Ele foi simplesmente uma intervenção da Federação Russa dentro da Russada, né, que era equiparado à ABCD aqui dentro do Brasil, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A Russada ela é
equivalente a ABCD. E quando o governo começou a intervir ali e houveram, né, alguns indícios, né, de que ali poderia haver um doping sistêmico, a UADA entrou em atividade, houveram as investigações, né, foi levado ao CAS. A Russada continua punida, né? A Russada ela não pode hoje atuar ainda no esporte, e os atletas russos eles acabaram podendo competir, né, por meio de não representar a própria bandeira, mas representar a bandeira do movimento olímpico, né? Mas, como eu vinha falando, quanto à questão do doping, hoje em dia, a UADA ela tem um papel extremamente, bastante atuante dentro do esporte. As coisas mudam ano a ano, né? As regras mudam ano a ano, é, tentando trazer uma evolução à realidade. Hoje em dia a gente tem vários temas sendo debatidos, vários temas novos, trazidos por meio da UADA, como a questão da substância de abuso, mas como é falado, o doping ele sempre vai, os métodos de dopagem eles sempre vão estar à frente, os atletas eles sempre vão buscar, não só os atletas, mas alguns interessados por fora ali, eles sempre vão estar à frente na tentativa de ter algo que possa garantir a eles, não bem garantir, mas proporcionar a eles a extração de melhores resultados competitivos, mesmo que isso às vezes extrapole um pouco as barreiras, né, do fair play, e mesmo que isso muitas vezes quebre o princípio do par condition, né? Como funciona uma defesa? Como funciona a atuação do advogado num processo de doping? Imagina que a gente teve um caso famoso aqui no Brasil, né? Foi daquela atleta do atletismo, a Maureen Maggi. Ela acabou sendo pega no exame antidoping, ela foi suspensa e aí começou uma via crucis, né? Até ela conseguir provar que, na verdade, aquela substância que ela consumiu não foi proposital, se não me falha a memória do caso. Certo. Na verdade, essa questão da dopagem, ela envolve muitas vezes o atleta, às vezes, numa posição diferente até do que a gente vê no próprio direito penal da questão da presunção de inocência. O atleta na dopagem, até o Dr. Igor pode me corrigir depois, ela já parte do conceito de que o atleta tem que comprovar que o uso foi, por exemplo, ou não proposital, ou que houve uma contaminação, que fez parte, por exemplo, da defesa do atleta Paulo Guerreiro, quando ele acabou sendo suspenso, de contaminação da própria substância em algum momento do cotidiano, não precisa nem ser em um medicamento, mas ele já parte como talvez um culpado, justamente porque na posição de atleta profissional ele já tem que ter a consciência, já tem que ter uma orientação, às vezes falta talvez de um profissional adequado à orientação de quais alimentos, quais medicamentos ele pode consumir, porque muitas vezes em medicamentos do dia a dia nós podemos ter uma medicação que ela é proibida justamente por ter uma substância, por mínima que seja, que se for pega no teste de doping, ela pode comprometer muito o atleta, pois já parte de uma ilegalidade. Então ele é presunção de culpa. Basicamente. Certo. Até me lembrei de um caso mais antigo, que até envolveu um atleta do Internacional. E na ocasião, ele era um volante do Internacional e ele foi pego por suposto uso de cocaína. E na época foi feito o exame e tudo, e ele conseguiu provar a inocência dele porque ele havia comido um pão com semente de papoula. E aí conseguiram provar que, na verdade, foi um consumo acidental, ele não houve nenhuma intenção ou nenhum ato de obter vantagem, né?
Também tem alguma questão com algumas outras substâncias, né? Que, apesar de elas não trazerem vantagem competitiva, também são casos de doping, né? Já ouviu falar de um atleta americano, acho que foi no UFC, o John Jones, que foi pego com maconha e ele foi suspenso, né? Maconha claramente não ia trazer vantagem competitiva para ele, né? O cara é um touro brigador, né? Não tem, imagina ele usando a substância. É até mais fácil para algum adversário tentar derrubar ele, mas não foi suspenso por uso de uma substância ilícita. Vou voltar na questão, doutor Igor. Como funciona uma defesa num processo desses? Então, primeiro você tem que fazer a gestão do resultado, né? Quando você tem um resultado analítico adverso, que é quando encontra-se algo, né, dentro da urina do atleta, ou quando é feito por exame de sangue, né? Você tem que analisar o que acabou sendo encontrado e analisar as possibilidades, né? Como o próprio doutor mesmo falou, há casos ali de contaminação cruzada e que dá para você alegar e que você vai ao tribunal tentando ali provar que o seu atleta foi contaminado, a questão de contaminação, sabotagem, né? E dentre essas situações, né? Um caso, até um caso bem interessante é o caso do clenbuterol, né? É, um, ela muitas vezes ela está presente na carne em alguns países, entende? E houve situações em que diversos atletas, até mesmo de futebol, que foram jogar em competições lá no México, na China, etc., voltaram, fizeram exame de doping, se eu não me engano, um deles foi até um atleta do Palmeiras, é, e voltaram, fizeram exame antidoping e acabou sendo encontrado o clenbuterol, né, dentro do organismo do atleta. E ali, quando você tem ali as probabilidades, né, que vai desde a quantidade daquela substância dentro do organismo do atleta, dentre outras, e que você consegue comprovar uma contaminação cruzada, você consegue defender o atleta a ponto de pedir ali para que ele seja absolvido, né, ou alguma coisa assim. Há um outro caso também bastante emblemático, que é o caso Gasquet. O Gasquet, ele era um atleta que ele também houve o resultado analítico adverso para cocaína, e esse foi conhecido como o caso do beijo de cocaína, porque ele conseguiu comprovar que durante uma noite que ele acabou saindo, ele acabou se envolvendo com uma mulher numa boate ali, até indicou a mulher ali, etc., e a mulher teria consumido a substância, entende? E ele, através do beijo, ele acabou sendo contaminado e acabou gerando esse resultado analítico adverso, né? Hoje também há a questão como foi falado, das drogas, das substâncias de abuso, né? Que ali entra o no caso, a maconha, a cocaína e o êxtase, principalmente, né? E que o atleta ele deve comprovar que ele não fez uso dentro de competição, né? Há substâncias que você não pode utilizar somente em competição, e hoje as substâncias de abuso você não pode utilizar em competição, entende? Mas há aqueles que você não pode utilizar em momento algum, entende? Que aí já entra os anabólicos, né? Outras substâncias um pouco mais fortes. Então, tudo vai da gestão do resultado, né? Você vai ver ali como que foi qual foi o resultado analítico, se houve um resultado analítico adverso de fato, o que foi constado, para conseguir determinar qual que é a defesa do atleta. Se às vezes para o atleta vale a pena o atleta confessar que ele utilizou aquela substância, entende? Se é uma substância de abuso e que ele vai ali que ele vai aceitar, né, um tratamento que hoje em dia, né, a UADA olha muito para isso, né, de você não excluir o atleta diretamente. Isso não quer dizer que o atleta pode utilizar o que ele quiser, mas em algumas substâncias, como as conhecidas como substâncias de abuso, tem essa questão da pena diminuída, né?
dentre outros. Ali a gente consegue dar uma analisada no que consegue fazer. Quanto à questão ali, por exemplo, da maconha, é, há várias pessoas que falam, mas ela não impacta, ela não gera ganho, etc. Depende da modalidade. Quando a gente fala, por exemplo, de um tiro ao alvo ali, ela pode aumentar, ela pode trazer ao atleta alguns benefícios, mas também temos que sempre lembrar que o doping ele não foi constituído só no resultado, olhando só para o resultado, só para a lisura da competição em si, né, em questão de resultado. O doping ele também visa proteger a integridade física do atleta, né? Vamos lembrar que o doping ele passou a ser obrigatório quando atletas acabaram morrendo em competições por misturarem cocaína com álcool para poder competir, para conseguir aumentar seus resultados. Então, há também um objetivo de garantir, né, uma blindagem à integridade física do atleta, entende? E também a imagem do esporte, né? Muitas vezes o esporte ele não quer estar vinculado à utilização algumas substâncias, né? E com isso, esse tripé, né, traz ali essa importância que o doping tem para a gente, né? Tem para o esporte. Agora, vou voltar um pouco na questão do poder judiciário, até para esclarecer para quem está nos assistindo, como que funcionam... Vamos pegar uma situação, então, envolvendo o judô, né? Já que o Dr. Leonardo é defensor da ativo lá do judô. Vamos imaginar eu estou aqui tentando pensar uma situação onde um atleta do judô, ele vai até... Ele é indiciado ou denunciado a responder um processo disciplinar no Tribunal de Justiça Desportiva. Quem começa o processo, o que ele se baseia, é como no futebol, que tudo começa com a súmula do árbitro, ou pode haver, por exemplo, existe um procurador, depois as instâncias, como funciona isso? Certo. A gente tem hoje vigente um código que é específico para essas questões disciplinares, que é o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele vai reger, digamos assim, como vai funcionar a justiça desportiva. A justiça desportiva, no que a gente chama de tribunais de justiça desportiva, ele nada mais é do que um órgão responsável por julgar as infrações disciplinares, principalmente, e vinculadas diretamente à competição esportiva, ou seja, a gente pode dizer que o CBJD ele vai ter poder, no caso do judô, ele vai ter poder, por exemplo, do tatame para dentro. Mas caso o atleta de judô acabe, não sei, aplicando um golpe próprio do judô, em uma pessoa na rua, ele não vai ser julgado pela justiça desportiva, por óbvio. Vai ser julgado pela justiça comum, pelo poder judiciário, enquanto sanção criminal, enquanto sanção de indenização em direito civil próprio. Mas, no campo esportivo, quem rege é o CBJD. E nisso, a gente tem uma vedação, de certa forma, na Constituição Federal, no artigo 217, em algum dos parágrafos, que eu não vou saber dizer agora o específico, que vai vedar a interferência do Poder Judiciário em casos envolvendo a competição especificamente, até que sejam esgotadas as instâncias na Justiça Desportiva. Nisso a gente pode falar de comissão disciplinar, no próprio pleno do TJD, do STJD e por aí vai. Mas a gente pode ter também uma competência concorrente, digamos assim, que é quando extrapola as competências e o campo somente do desportivo, que é o que a gente pode ver, e até diferenciando modalidades, porque cada modalidade tem suas especificidades. E, por exemplo, em um jogo de futebol que aconteceu ano passado, retrasado, com o jogador William Ribeiro,
que atuava na época, salvo engano, pelo São Paulo de Rio Grande, lá na cidade de Rio Grande, que ele acabou desferindo um chute no árbitro que estava caído no chão, e ele teve a sanção desportiva pelo Tribunal de Justiça Desportiva, mas foi entendido que esse golpe que ele aplicou no árbitro, ele ultrapassava o campo desportivo e, portanto, houve e ainda há o debate, mas, de certa forma, há uma concorrência com a justiça criminal em si. Então, foi aberto inquérito e tudo mais. Mas a gente pode ver, por outro lado, por exemplo, no judô ou nas artes marciais mistas, que esse mesmo golpe, ele embora em algumas modalidades, eu até vou falar de um jeito que possa ser mais prático, o próprio golpe desferido com a mão, com o punho, que no futebol tu pode ter até uma concorrência da justiça criminal, mas vai sofrer muito provavelmente uma sanção disciplinar calcada no CBJD. Mas por outro lado, quando tu vais para os esportes de combate em si, o próprio MMA, esse golpe ele vai ter, além de ser legal, ele vai ter um nome técnico, que tu pode chamar de jab, de direto, dependendo de como for, mas ele deixa de ser o ilícito do ponto de vista desportivo. Mas, então, claro, vai tudo da especificidade da modalidade. A questão do processo em si, ele pode ser iniciado de diversas formas, na verdade. Tu pode ter uma denúncia por parte do procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, tu pode ter uma denúncia por parte de talvez a outra vítima na questão desportiva, por exemplo, a pessoa que sofreu o golpe legal, principalmente essas questões. E a defesa do atleta, ela já passa, talvez, um pouco menos pela objetividade da antidopagem, porque na antidopagem tem um critério objetivo, que é a ciência. O resultado está ali, então é isso. Cabe a ti provar que não ocorreu isso. Por outro lado, a gente tem uma questão talvez mais subjetiva em diversos pontos na justiça desportiva comum, que a gente vai tratar especificamente das sanções disciplinares, que é, por exemplo, avaliar o grau de culpabilidade, o grau de agressão física que ocorre pelo atleta no campo do futebol, por exemplo, para decidir isso se encaixa em tal artigo, isso se encaixa em outro artigo, e daí a gente pode ter a diferenciação também do próprio futebol para o judô. As demandas, elas são diferentes, porque no futebol, muitas vezes, é uma falta desleal que vai levar o caso para o Tribunal de Justiça Desportiva. Mas no judô, por exemplo, e por ser uma arte marcial calcada desde que foi criada por Jigoro Kano, ela já foi criada como um sentido marcial e filosófico muito forte. Então, muitas vezes, mais do que um golpe legal, às vezes o que vai acontecer é um caso indo para a justiça desportiva de desrespeito ao árbitro. Porque, por exemplo, o desrespeito ao árbitro ele é encarado como uma questão muito grave. Porque o judô ele já tem uma filosofia toda por trás de que o respeito aos atletas, o respeito à competição, o respeito como cidadão, ele é super importante. Então, o CBJD e o Tribunal de Justiça Desportiva, eles encaram, às vezes, como uma demanda essa questão da manutenção do esporte, da modalidade, da filosofia da arte marcial, como o jeito que deve ser. Um jeito harmônico, um jeito respeitoso e exatamente dentro das regras, tá? E isso é, inclusive, uma crítica que ocorre muitas vezes com relação ao CBJD, que é a própria forma como foi criado. Ele é um código que ele é muito bom, só que, de certa forma, dá para pontuar que ele foi criado pensando no ambiente do futebol. Então, muitas vezes, penas de 2 jogos, penas de 1 jogo. No futebol, às vezes, uma competição em que o atleta fica
em uma competição de pontos corridos, futebol brasileiro, Série A, 38 rodadas, se ele fica fora de uma rodada, às vezes não pode ter muita influência no resultado da competição e tudo mais. Mas nas artes marciais, por exemplo, no judô, em que tu muitas vezes tem uma competição que é de mata-mata mesmo, que ou tu ganha ou é eliminado, muitas vezes essa partida, essa luta que você está fora implica não participação na competição. E da mesma forma, a gente tem uma gama grande da competição, uma punição perpetuada pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Judô, ela vai abarcar todas as competições que a Federação Gaúcha de Judô organiza. Não vai afetar o âmbito nacional, via de regra. Mas, no âmbito estadual, no âmbito de vigência das normativas, regras e do poder da Federação Gaúcha de Judô, vai abarcar tudo isso. Então, muitas vezes, tu tem um campeonato metropolitano, ele às vezes vai ter mais relevância do que um campeonato apenas citadino, um campeonato municipal. Da mesma forma que um campeonato estadual vai ter mais relevância do que um campeonato municipal. E muitas vezes o atleta nem pensa em competir em todas as competições. Então, às vezes, pode até vir a calhar da competição que ele está, de certa forma, impedido de participar por causa da competição. Pode ser uma sanção que não vai ter efeito justamente porque ele não planejava disputar essa competição. Então, a gente tem que ver, primeiro, toda a questão processual desportiva, toda a questão da relevância da sanção que é aplicada e a questão própria da modalidade, do que é permitido, o que não é permitido, o que está na regra, o que não está na regra, e mais do que o que não está na regra, o que foge da regra e vira o contexto ilícito mesmo. Entendi. E agora, então, vamos pegar um pouco dessa questão e discutir 2 pontos que estão na moda aqui no país. O primeiro deles é a questão da SAF, até o Dr. Igor já abordou um pouquinho. E o segundo ponto é a questão da máfia das apostas, né? Eu vou começar pelo tema mais tranquilo, vamos chamar assim, seria a SAF. Dr. Igor, contextualiza para nós, por gentileza, o que é uma SAF, por que ela foi criada, algumas linhas básicas até para os nossos telespectadores que entenderem por que essa discussão de SAF, por que os clubes de futebol brasileiros querem virar uma SAF ou não querem virar uma SAF. Então, a SAF, na verdade, ela nada mais é do que um modelo societário, né? Muita gente cria um monte de discurso, mas na verdade ela é um simples modelo societário. Ela é um modo, né, no meu ponto de vista, muito mais voltado à equiparação, né? Porque muita gente fala, a SAF criou o clube atleta no Brasil, a SAF vai trazer o clube atleta, o clube empresa no Brasil, entende? O que não é bem uma verdade, né? O clube empresa no Brasil ele já vem há bastante tempo, né? Só que ele vem com uma roupagem societária que muitas vezes inviabiliza a atividade, né? Dentro do Brasil, antes da SAF, tinham, se eu não me engano, 106 clubes, empresas dentro do Brasil. Não vou lembrar exatamente o número, mas se eu não me engano, são 106 clubes no Brasil. Num levantamento que eu tinha feito, aproximadamente 60% desses clubes eles não competiam em uma categoria nacional, porque é aquela questão, enquanto um clube associativo, um clube associação, né, ele era isento de vários tributos ali, ele tinha diversos benefícios fiscais perto de uma empresa. O clube empresa, ele que tinha que ter uma roupagem ou de limitada, ou existem clubes no Brasil que são eireles, entende? Existem clubes no Brasil que são eireles, mas que geralmente eram limitadas, alguns até podendo ter um corpo de SA, que é muito raro aqui no Brasil, né?
eles competiam num nível de desproporção muito grande, porque você pega ali um clube que teria que pagar 15% de RPJ no ano, aí geralmente não ficava nos 15% de RPJ, porque tem a multa de 10%, né, no que excede, né, o lucro de 20 mil mês. Então, eles tinham uma carga tributária muito alta, né, os clubes e empresas, eles têm ainda uma carga muito alta, uma carga tributária muito alta, aqueles que ainda não viraram SAF, né? E até no meu tema no meu TCC de pós-graduação de Direito Empresarial, eu abordei a lei da SAF como a grande porta de entrada para as holdings de futebol no Brasil, porque embora a gente já tinha um ambiente onde já se via um clube-empresa, mas um pouco é, que era um ambiente precário para você ter um clube empresa, era um ambiente cheio de encargos e sem muita atratividade. Né? O único atrativo de você ter um clube empresa é que você era dono do clube e que se ele conseguisse um resultado positivo, se ele conseguisse fechar o ano no superávit, você tinha lucro e poderia ter esse lucro, enquanto na associação você não tem essa divisão de lucro. Né? É, quando você passa a ter a lei da SAF aqui, que você tem um regime tributário específico, né, trazendo um equilíbrio na balança, né, trazendo alguns incentivos fiscais para que esses clubes possam se transformar, né, ou para que investidores que queiram adquirir esses clubes possam ter um regime um pouco equiparado que seja atrativo para o investidor, né? A SAF ela veio para abrir essa porta, entende? Para que os clubes brasileiros consigam atrair melhores olhares e que o investidor ele passe a estar um pouco mais interessado em investir nos clubes aqui no futebol brasileiro. Por muito tempo, a gente viveu uma época em que até foi uma prática que a FIFA acabou banindo, entre aspas, mas acabou punindo, né, na verdade, que era o TPO e o TPI, né, que era você ter propriedade em cima de atletas, mais ou menos. Aquela época, eu acho que quem é um pouquinho mais antigo nisso vai lembrar a época que os direitos econômicos do atleta era fatiado com uma pizza, era 10% de um empresário aqui, 10% de outro lá, e o atleta ele ia embora do clube e o dinheiro ele era pulverizado, né? Porque para manter aquele atleta tinha que ter bastante gente investindo. Então aqui na América do Sul ainda tinha muito essa prática, né? Principalmente o TPO, que é essa propriedade em cima do atleta, né? O TPI ele já é uma intervenção, ele não basta você ter um percentual, mas é você ter uma intervenção direta, e isso era muito danoso, entende? Quando entes de fora, quando terceiros, eles manipulavam essas transferências do atleta, eles manipulavam por exemplo, nessa partida o cara não pode jogar porque no contrato tá, o clube não permite, entende? Quando terceiros, além da relação de trabalho, eles tinham esse poder de influência, isso era bastante danoso. A FIFA tratou, né, de afastar, né, tanto o TPI quanto o TPO, e viram que o modelo em que poderia atrair o interesse desses investidores para o mercado, mas que se mantesse dentro do sistema, que se mantesse dentro dos clubes, se mantesse dentro do sistema, era poder negociar, né, participação, né, com os clubes. E para isso era necessário um modelo societário, era necessário, né, um modelo, se via como necessário um modelo em que o investidor poderia ter um retorno investindo no clube. E a lei da SAF ela vem para trazer essas como é que eu posso falar? Vem para trazer essas opções, né? O clube ele pode continuar sendo ele pode continuar sendo um clube associativo, tá tudo ok, maravilha. O clube ele pode se constituir numa SAF, ele pode vender ações, ele pode vender o clube inteiro para alguém, né? Se quiserem, mas é importante ter essas opções e que haja um equilíbrio, né, no tratamento entre aqueles
aqueles competidores, porque afinal os clubes são competidores, eles competem entre si no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, seja no Campeonato Paranaense, os clubes eles competem entre si e é importante ter esse equilíbrio, né, no tratamento. Maravilha, esse é até um tema da tributação que me diz muito respeito e é uma ótima oportunidade para nós marcarmos outro programa. Vou terminar então, doutor Leonardo, umas breves palavrinhas sobre a questão da máfia das apostas. Queria que desse um enfoque na questão sobre se isso pode ou não afetar o resultado de algum torneio. Como que isso é visto dentro dos tribunais de justiça desportiva brasileiros? Me lembro de um caso específico, foi o caso daquele árbitro que vendia resultados, né? E na ocasião tivemos que refazer os jogos. Como está essa situação hoje? Linhas bem breves, porque infelizmente coisa boa termina rápido. A gente está com o horário estourado. Certo. Essa questão das apostas esportivas e que ela até ficou muito em voga agora, porque o Brasil já vinha em um movimento para regulamentar as casas de apostas esportivas e daí isso acabou estourando a questão dos jogadores envolvidos e suspeitos de entrega não de resultado, mas de certos fatores que depois eu faço uma delimitação melhor entre match fixing e spot fixing, mas uma entrega de certos atos do jogo para favorecer determinados apostadores. Então, isso realmente, em meados de maio e ainda em junho, ela está bem em voga. Essa questão das apostas esportivas e de manipulação de resultado, ela já vem, desde um bom tempo, sendo tratada, de certa forma, como match fixing e spot fixing. Match fixing é a entrega do resultado, spot fixing é a entrega de determinados atos. Por exemplo, a questão de deliberadamente receber um cartão amarelo, deliberadamente acabar jogando a bola para o escanteio e por aí vai. Ela é muito falada justamente porque o esporte em si, ele tem uma premissa, não talvez só do viés econômico de quanto dinheiro movem as casas de apostas, mas ela vem de um viés também filosófico de integridade do esporte. Porque o esporte ele já é calcado em um princípio da incerteza do resultado. Ou seja, em uma partida da Série A do Brasileirão, a gente pode ver os times entrando em campo. Claro, cada um talvez com uma estrutura melhor, com atletas que no papel são melhores, mas dentro do campo vence quem é melhor. Então, essa questão da manipulação ela é muito falada por causa disso. Ela já é tipificada no estatuto do torcedor, se eu não me engano, pelo artigo 41C, com pena de reclusão, só que, e um ponto importante, antes da gente entrar no CBJD, da questão da paralisação de um campeonato, ela é mais específica para a questão da manipulação do resultado em si, que seria o match fixing, que para te ter o tipificado o crime, e aí ao debate jurisprudencial e tudo mais, se poderia ser tipificado ou não o atleta que recebe o cartão amarelo deliberadamente e tudo mais, pela manipulação do resultado. Só que aí a gente entra em outro debate. Às vezes, em um contexto isolado, esse atleta que recebe um cartão amarelo, ele não vai determinar a entrega do resultado. Mas esse cartão amarelo pode ser, às vezes, o terceiro cartão amarelo do jogador e ele fica fora da partida seguinte. Então, ainda é muito tênue a linha do que interfere o resultado, o que não interfere o resultado. Eu vi, há um tempo atrás, uma entrevista, salvo engano, do procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vinculado à CBF, vinculado ao futebol, que a questão que é uma probabilidade muito baixa e muito extrema, a paralisação, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, por uma questão de que o que se tem por enquanto são os jogadores recebendo cartões amarelos e tudo mais, não implicando talvez na integridade do Campeonato Brasileiro como um todo, na integridade do Campeonato Brasileiro pela incerteza do resultado por si só.
Claro, criminalmente, ele pode ser punido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele pode ser punido recebendo partida de suspensão, recebendo até, de certa forma, um banimento do esporte, ou talvez uma pena mais alta, que para um atleta que tem uma vida profissional curta, já vai ser talvez uma pena de banimento, mas a questão da paralisação do resultado, acredito que é uma medida muito... da paralisação do campeonato, eu acredito que seja uma medida muito extrema. Então, por enquanto, o que eu vejo e como está acontecendo é se restringir, talvez, essa questão de atleta e aliciador enquanto esfera criminal, e que, inclusive, a nova lei geral do esporte, ela já prevê como crime contra a incerteza do resultado, essa manipulação de resultado para aliciador e para atleta, e nas esferas administrativas, como já estão ocorrendo alguns julgamentos dos atletas que foram denunciados pelo Ministério Público na Operação Penalidade Máxima, movida pelo Ministério Público de Goiás. Já estão ocorrendo alguns julgamentos, já com alguns resultados, ainda cabíveis de recurso, é claro, para punir os atletas administrativamente. Então, acredito que fique nesse meandre. Ainda, e eu espero que a gravação do podcast não envelheça mal, mas eu acredito que vai ficar entre punições talvez criminais e punição administrativa. Mas uma punição ao campeonato como um todo, que foge do time, do clube envolvido, do aliciador envolvido, do atleta envolvido, uma punição ao campeonato inteiro, eu acredito que seja uma medida muito extrema e que não aconteceria. Entendido. Gente, o papo foi muito bom. Quero agradecer imensamente o Dr. Leonardo, Dr. Igor, muito obrigado por participarem aqui do nosso podcast. Então, gente, muito obrigado por todos vocês que assistiram a esse programa. Curtam, compartilhem, comentem. Este programa vai ser disponibilizado no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram da OAB Caxias do Sul. E nós temos o patrocínio da R Master Sul, assessoria documental. Muito obrigado a todos. Até mais.